Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Vamos chegando aí, povo de Deus, povo abençoado, povo escolhido. Vamos chegando. Hoje nós começamos um pouco atrasado, fora do horário, aconteceu os imprevistos. E aí até a gente chegar na igreja, a gente acabou nos atrasando. Mas estamos aqui em nome de Jesus para trazer um recado de Deus. E eu tenho certeza que Deus sabe que tem pessoas hoje que estão precisando ouvir essa mensagem, essa palavra. Uma palavra simples, mas uma palavra do trono. Porque a palavra poderosa não é aquela que é ministrada com bonitas frases, bonitas palavras, com muita ciência aplicada ou técnica de coaching. Mas a palavra que nos toca, de fato, é aquela que nós estamos precisando ouvir. Seja ela simples ou não. Seja uma palavra muito profunda ou simples, mas ela vai alcançar o propósito. O Senhor diz que a palavra de Deus, quando ela sai, quando ela é lançada, ela só volta depois que ela cumpre o seu propósito. Então, de fato, hoje, pessoas estão, sim, precisando ouvir essa mensagem, que não tem muito, vamos dizer assim, muita teologia aplicada, né? Palavra simples, que talvez você conheça, que talvez você já saiba de cor, né? Nós vamos falar um pouco de Davi hoje. E quando se fala de Davi, poxa, as criancinhas na escola dominical, escola de líder, sala de criança, já começam a ouvir sobre Davi. Eu lembro que quando eu fui em Israel em 2012, a primeira e única vez que eu fui em Israel, que foi algo extraordinário, foi vamos dizer, a maior experiência da minha vida, se tratando de congressos, de seminários, né? Porque o impacto que eu senti quando conheci Jesus foi muito grande. Esse nada vai ultrapassar aquele dia que Deus entrou no meu coração. Mas das experiências que vivi com Deus, colocar os pés naquele solo, naquele território, foi algo tremendo. E uma das coisas que eu pude observar em Israel é que Davi, o rei Davi, por uma boa parte, ou pela maioria dos judeus, ele é tido como uma pessoa mais importante até do que Jesus. Então Davi, hoje, dentro do contexto de Israel, ele foi o melhor rei. Ele foi um homem que venceu as guerras por Israel, conquistou reinos, foi um guerreiro. E grave bem isso, um homem de coragem. Porque a coragem expulsa o medo. Quando há coragem nos nossos corações, quando há coragem em nós, o medo não consegue penetrar em nós. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas ninguém vai conseguir, de fato, vencer as guerras com medo. Porque o medo, a primeira coisa que o medo faz é paralisar. E aí eu quero, juntamente com você, ler um versículo de 1 Samuel 17:37. Vamos ler só esse versículo. Eu tinha um texto muito grande, mas eu queria ler, na verdade, 1 Samuel 17:37. Nós íamos ler até os 50, mas vamos ler só o 37. E a palavra do Senhor diz assim em 1 Samuel 17:37. Diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Que palavra maravilhosa. Deixa eu orar
por você que chegou na live e já está aí. Queria orar com você para que Deus nos dê o espírito de sabedoria e que essa palavra tão conhecida que hoje, como se você fosse ouvir pela primeira vez. A forma como Deus vai falar contigo é como se você estivesse ouvindo pela primeira vez essa palavra. E não pense assim, eu já ouvi essa história, eu conheço essa palavra. Você pode conhecer a palavra, mas o que Deus vai extrair dela para falar ao teu coração, talvez você ainda não saiba. Então se prepara, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós buscamos, meu Deus, o Teu Espírito, a Tua presença nessa noite, nesse domingo, ó Deus, em que ainda temos essa ferramenta que podemos transmitir esse culto, onde as Tuas ovelhas, Senhor, podem assistir de casa, sentado no sofá, no quarto ou em qualquer outro lugar. E assim, meu Deus, que esta palavra de hoje possa, sim, meu Deus, causar um efeito poderoso no coração de cada pessoa que vai ouvir, que está aí de prontidão, e sobre aquelas que ainda irão ouvir. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos, Pai, pedimos a sensibilidade do Teu Espírito, que o Senhor nos visite nessa noite, nos tornando, meu Deus, de fato, um coração aquebrantado e sensível à Tua voz, para que não venha ser eu a falar, mas o Teu Espírito. Que as pessoas não vejam o Osmar falar, que as pessoas não vejam o homem falar, mas que as pessoas possam ver que essas palavras, elas estão vindo direto do trono da graça para o coração de cada um. Meu Deus, assim eu te peço que nessa noite o Teu nome venha ser glorificado e exaltado, pois só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. A honra, a glória e a majestade pertence a Ti, Senhor. Senhor que criou os céus e a terra, Deus poderoso. O Senhor é Deus e o Senhor não está de braços cruzados. Tudo está no controle da Tua vontade, Senhor. E se hoje, meu Deus, a Tua igreja está impedida de realizar os seus cultos na sua plenitude, é porque o Senhor tem algo a dizer à Tua igreja, é porque o Senhor tem algo a falar, porque nada acontece, meu Deus, se primeiro o Senhor não permitir. Se o Senhor está permitindo, é porque algo maior, algo de maior relevância durante esses tempos, durante esses dias, o Senhor queira nos falar. Eu creio, meu Deus, que assim seja feita a Tua vontade, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida nessa noite de uma forma poderosa. Então, o que é que está escrito em 1 Samuel 17:37? Davi está dizendo algo para Saul, está dizendo assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo, e o Senhor seja contigo. A bem da verdade é que, para a gente poder entender esse versículo, para a gente poder entender essa resposta de Davi a Saul, nós precisamos voltar um pouquinho dentro desse contexto. Já estava com 40 dias que Saul estava numa peleja com os filisteus. E Saul dá uma ordem para que o povo, o exército de Israel, enfrente, peleje e vença o exército dos filisteus. E aí, de um lado da montanha, os filisteus, do lado de cá da montanha, os israelitas, e embaixo um vale muito grande. E sai do meio daquelas fileiras do exército dos filisteus um homem chamado Golias, um homem com mais de 3 metros de altura, um gigante de fato, um homem que, diante de um homem comum na sua estatura normal, era como se fosse enfrentar um tanque de guerra. Era um homem muito forte, muito poderoso. Uma vez eu estava estudando e só a ponta da lança pesava 7 quilos. Só a ponta da lança de Golias pesava aproximadamente 7 quilos.
Então ele estava vestido de uma armadura muito poderosa, aquilo que protegia as suas canelas era de bronze. Então seu peitoral existia uma roupa toda de ferro. O homem estava blindado, muito blindado, com uma espada, com uma lança e com um escudo. E Davi, menino ainda nunca tinha ido para a guerra, não tinha sido convocado, só 3 irmãos de Davi foi convocado para essa guerra. E eles estavam lá. E Jessé, seu pai, disse: Davi, já faz tempo que os seus irmãos saíram para essa guerra, e eu queria um relatório, e você aproveita, leva uma merenda, leva um queijo, leva aí suco, o que tiver, leva, e que dê até para os seus companheiros. E Davi preparou sua quimanga e desabou em direção àquele campo de batalha. Quando Davi chega ali, Davi viu uma cena que ele não estava acostumado a ver. Que cena era essa? Era o povo de Israel acuado, com medo, com medo, o povo de Israel com medo, Saul estava com medo, Saul com medo e com mais medo ainda decidiu dividir seus bens para quem tivesse coragem de descer a peleja contra aquele gigante Golias que estava ali do outro lado desafiando Israel. E Israel estava com medo, Israel estava sentindo um temor muito grande, ele se sentiu incapaz de lutar contra aquele homem. Não havia nenhuma expectativa, não havia nenhuma esperança no coração do rei Saul, não havia nenhuma esperança no exército, nem nos seus comandantes. Eles não tinham coragem de descer as fileiras e enfrentar aquele gigante, eles não tinham. E por muitos dias, aquele gigante gritava e humilhava Saul, humilhava seu exército. Era uma humilhação tão terrível. E quando Davi chega ali, ele se depara com aquela situação, o povo com medo. O medo dominando não só o exército, mas o líder que comandava aquele exército estava com medo. Ele assistia tudo e ele mesmo não tinha coragem. Ele não selecionava ninguém. A única coisa que ele teve que fazer ainda, a coragem que ele teve ainda dentro dos seus medos, foi dizer: aquele que tiver coragem aqui no meio desse exército, porque nem ele tinha, aquele que tiver coragem, aquele que se aventurar, aquele que quiser enfrentar Golias e vencer ele, eu vou dar muita riqueza e ainda vou dar uma filha minha para se casar, e ofereceu muita coisa. Porém, ninguém, porque existia algo no coração daqueles homens. Não era comum o exército de Israel recuar perante uma guerra. Não era comum, não era uma cena comum. Agora, por que Saul estava com medo? Por que Saul deixou o medo dominar seu coração de forma que ele não se habilitou, ele não teve coragem de dar comando, ele não ordenou ao exército que descesse as fileiras para vencer aquele gigante? Você sabe por quê? Porque ele quebrou sua comunhão com Deus. Quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus, a primeira coisa que vem ao nosso coração chama-se medo. Foi assim no jardim. Vocês lembram quando Adão e Eva estavam lá no paraíso e Deus disse: olha, pode desfrutar de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela você não toque. E assim eles obedeciam todos os dias, e todos os dias Deus falava com eles. Eles não tinham medo da presença de Deus. Eles não tinham nenhum medo, eles conversavam com Deus de uma forma tão natural. Todo dia eles prestavam um relatório a Deus na virada do dia. Deus vinha e conversava com ele, ele se apresentava a Deus. Eles tinham prazer de se apresentar a Deus para prestar o seu relatório daquilo que
tinha acontecido durante o dia. Talvez Adão, como ele recebeu a responsabilidade de colocar um nome nos animais, né? Talvez ele passasse o dia ocupado lá, aquele ali vai ser o leão, aquele ali vai ser o jacaré, aquele negócio que bate asado, vai ser a borboleta, deixa eu dizer, né? Aquele que pula, enxerico, macaco, que o nome dele é macaco, Chico Macaco. E começou a colocar os nomes, e aí todos os dias Deus vinha, e aí Adão terminou, ele disse, ainda não, Senhor. Tá bênção, tá? Como é que você tá, Adão? Tô bem, que maravilha, coisa tremenda. E era um bate-papo, a Bíblia diz que todos os dias tinha essa comunhão, esse contato. Até que um dia Deus sentiu falta. Eles foram lá, vocês conhecem a história, todo mundo conhece a história. O diabo, serpente, foi lá e mentiu para eles e conseguiu convencê-los. Não quero entrar muito dentro desse contexto, mas só para você entender e voltar para dentro do nosso contexto. E aí a serpente enganou e eles foram lá e tocaram na árvore que não era para tocar. Foram lá e comeram, a Eva comeu, gostou, deu para Adão. E aí eles, quando eles comeram, automaticamente eles se viram nus e se esconderam. E olha o que é que acontece quando Deus os encontra e começa a falar com eles. Ele diz, Adão, por que tu se escondeu? Ele diz, porque eu tive medo. Por quê? Antes eles não tinham. Porque no dia que eles desobedeceram, no dia que eles quebraram essa comunhão, no dia que eles fizeram isso, o medo entrou nos seus corações. E o medo começou a dominar o homem. E aí ele diz, Senhor, eu tive medo do Senhor. Foi diferente com Saul? Por que Saul estava com medo? E Davi, para nossa informação, para a sua, para a minha, a gente não pode deixar de mencionar, Deus já tinha rejeitado Saul. Pelo seu comportamento, Deus já não queria mais ele como rei. Por isso que quando ele se colocou diante de uma batalha e que algo diferente aconteceu, ele não sabia resolver. A única coisa que ele sentia era medo, pelo fato dele ter quebrado a sua comunhão com Deus, pelo fato dele querer fazer as coisas do jeito dele. E aí ele quebra a sua comunhão, e aí o que é que começa a dominar o coração do rei Saul? O medo. Davi já tinha sido ungido rei, o menino Davi já tinha sido derramado óleo sobre a sua cabeça, o profeta Samuel já tinha ungido e já tinha declarado como o Senhor tinha mandado. Então quem estava ali era um menino que recebeu óleo sobre sua cabeça e não desvalorizou aquilo que desceu sobre sua cabeça. Por isso que Davi não tinha medo. E quando ele vai cuidar das ovelhas, aquela unção que está sobre ele o capacita a matar um urso e um leão. Algo que está acima da sua capacidade, ele ainda consegue resolver. Ele está diante de um urso e de um leão, algo superior a ele, que olhando pelos olhos comum, natural, a gente vê que isso é algo impossível. Um homem matar um leão feroz, um urso feroz, querendo comer, já com a ovelha na sua boca, e Davi lá e arrancar. Que homem de coragem! A comunhão com Deus nos dá coragem. A coragem, ela vem através de um contato, de uma comunhão que nós temos com Deus, que é construída. Eu quero dizer para você que Deus te escolheu, que Deus te ungiu. O medo não pode se apoderar de você, nunca e jamais. Se um dia isso acontecer, é porque a comunhão foi quebrada, mas enquanto houver comunhão, independente das circunstâncias, o medo nunca vai prevalecer. Nunca. A Bíblia diz, nos ungidos, nos meus ungidos, o diabo não toca.
Davi, ele já tinha se apoderado desta unção, dessa comunhão, desse contato com o céu. Davi era um menino que tinha um coração entregue ao Senhor, Deus de Israel. E ele não tinha dificuldade alguma de se comunicar com Deus, de adorar a Deus. E quando esse menino chega no campo de batalha, um menino corajoso, que nem urso nem leão o afrontava, porque ele ia lá e matava. Esse menino cheio de coragem, porque sobre ele tinha óleo, unção sobre a vida dele. Esse menino que estava cheio de coragem, quando ele chega ali, talvez ele esperasse outra coisa. Mas quando ele chega ali, ele se depara com uma situação que ele teve vergonha. Ele se envergonha e ele se indigna, uma indignação, uma revolta dentro dele. Quem é esse cara para afrontar o Deus de Israel? E por que vocês não têm coragem de enfrentar ele? Por que aqui não se levanta nenhum homem? E aí um dos guerreiros chega assim: ei, o Saul está oferecendo metade dos seus bens, a sua filha para casar, ele está de graça. Para quem se aventurar, para quem tem coragem de vencer aquele homem, de enfrentar ele, pelo menos tentar, e ainda não se levantou ninguém, meu amigo. Não tem ninguém com coragem aqui. Está todo mundo com medo, oprimido, sabendo que vai morrer todo mundo. Está todo mundo já contando os seus últimos momentos de vida, porque tem uma máquina de guerra ali que homem nenhum aqui nesse exército é capaz de vencer. De fato, nenhum homem ali, nenhum homem, nenhum guerreiro ali era capaz de vencer Golias pela força do próprio punho, porque Golias não era um homem comum. Quando Saul recebe Davi, porque Davi chega e diz: não posso aceitar isso, gente. Peraí, eu vou. Estão dando o quê para vencer? Espera aí, onde é que está o rei? Está ali, assistindo tudo, mas não tinha coragem. Não tinha coragem. E aí aquele menino chega para o rei e diz assim: eu vou lutar contra ele e vou vencer. E olha o que Davi diz para o Saul, o rei, o líder principal, acuado, sem coragem, medroso, porque tinha perdido a comunhão. Assim como aconteceu no jardim, aconteceu com Saul e acontece hoje, quando o medo invade o coração de um homem e de uma mulher que teme a Deus, é porque tem algo errado. Porque o medo não faz parte do contexto daqueles que têm uma comunhão, que têm uma vida alinhada com Deus. Então, se você está com medo, eu quero lhe dizer, Josué 1,9: não temas, não te disse eu. Seja forte e corajoso, porque eu serei contigo para onde tu fores. Aonde tu for, eu vou contigo. Tu vai enfrentar um Golias, eu vou contigo. Eu vou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Você não está só, então por que temer? Olha o que o menino diz para Saul. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras, oh glória a Deus, das garras do leão e do urso. Vai me livrar desse filisteu. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor é bom e maravilhoso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus vai te dar essa vitória. Você crê? A única coisa que você não precisa ter é medo. Por que o medo?
Pastor, mas é porque o que está acontecendo aí, nem Deus está impedindo as pessoas. Está indo quem Deus está permitindo, sim. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Pode ter certeza. Deus não perdeu e não vai perder. Não vai perder. Você crê nisso? Agora olha 17:32. Olha o conselho que Deus dá, que Davi dá a Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Se você observar bem esse texto, você vai ver que Davi está tentando animar Saul e o exército. Davi está trazendo aqui uma esperança para Saul e para o exército. O menino que tem coragem, o menino que enfrenta o leão, o menino que tem a experiência de ver Deus o encher de poder, do sobrenatural dele, para ele poder pegar um leão pela barba e matar. Um homem no seu estado normal, natural, é impossível isso acontecer. Então Davi acreditava em Deus. Davi não perdeu sua esperança em Deus. Davi sabia do que Deus era capaz. E Davi continua com coragem e vem aqui no 32 dizer: Saul, não desfaleça o coração, não desanime, não tenha medo, Saul, se encoraje. Não desanime por causa desse gigante. Ele não é nada diante do meu Deus. Ele não é nada diante do Deus que eu creio, diante do Deus que eu sirvo. O Deus que eu conheço é um Deus de coragem, é um Deus de poder, é um Deus de autoridade. Eu não conheço um Deus medroso, Saul. Davi está discursando aqui e dizendo: Saul, eu conheço um Deus que você não conhece. Se conhecia, não conhece mais. Agora deixa comigo essa parada, deixa eu resolver. Me libera, Saul, eu sou um menino, mas me libera para você ver o que Deus vai fazer. Não tema, não desanime por causa deles, porque teu servo, teu servo, irá pelejar contra esse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Se dentro desse exército inteiro, esses milhares que tem aí, não tem um homem de coragem, chegou um agora. Chegou um homem de coragem. Chegou agora uma pessoa que acredita no Deus Todo-Poderoso. Porque o homem de coragem é aquele que tem fé. O homem de coragem é aquele que acredita. É aquele que sente Deus, percebe Deus, tem comunhão com Ele. Adão era um homem de coragem, mas quando ele peca, que quebra a sua comunhão, a primeira coisa que ele sente o que é? Medo, e se esconde de Deus. Precisamos entender que a nossa comunhão não pode ser quebrada. Ei, você que não está muito bem com Ele, deixa eu lhe dizer, se alinhe com Ele. Você que talvez tenha se afastado, deixa eu lhe dizer algo. Você quer vencer suas batalhas? Quer ser um homem ou uma mulher corajoso? Deixa eu lhe dizer, ativa a tua comunhão muito espiritual. Ativa. Cair é do homem, mas o levantar é do Senhor dos Exércitos. Ele disse: o homem cai, mas eu levanto. Se cair 7 vezes eu levantarei. Aleluia. E se pecar, não peguei-os, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, que está diante do Pai. E Ele diz: dos teus pecados eu não me lembro mais.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Você quer receber a unção da coragem e anular o medo? Ativa a tua comunhão. Seja uma mulher e um homem de Deus que tem acesso ao trono. Aleluia. Esse menino chega para Saul encorajado, porque ele tinha uma memória. Ele lembrou, quando ele viu aquela cena, ele lembrou das vitórias que Deus já tinha dado. Ele disse: é mais uma que Deus vai me dar. É mais uma que Deus vai me dar. Ei, deixa eu me dizer, essa situação que você está vivendo, eu posso até dizer o que Jesus disse para os discípulos, para os amigos de Lázaro e para seus familiares. Essa situação não é de morte, mas já morreu, mas não é. É para a glória dele. Porque ele quer manifestar o seu poder. Ativa a tua comunhão. Os teus olhos verão. Jó não perdeu sua comunhão, mesmo perdendo tudo, mesmo tudo sendo tirado dele, até sua saúde, ele continuou crendo. Como assim, pastor? Porque ele faz uma declaração de fé. Ele diz: eu sei que um dia meu Redentor vai se levantar em meu favor. Eu creio, eu acredito. Eu não estou só nessa. Parece, mas eu não estou. Você não está só. Saul estava só naquela guerra. Deus não estava ali. A ausência de Deus era muito grande, porque existia um espírito de medo, que eles não tinham coragem. Eles não tinham coragem. E não era uma cena comum. Não era uma cena comum. O povo de Israel não é um povo medroso. É um povo que enfrenta a batalha. É um povo que sabe se defender. É um povo que hoje, dentro do campo da guerra, é o homem mais, é o estado, é o país mais bem preparado para uma guerra. Bem pequenininho, mas você não tem ideia do poder que aquela nação tem. Porque as guerras os prepararam. Eles não são medrosos. Se eu tiver que enfrentar a nação toda, eles vão enfrentar. E pegando o gancho aqui, Apocalipse diz que todas as nações marcharão contra Israel, mas não vão vencer Israel, porque Deus tem uma promessa. Então quero lhe dizer, não tenha medo, não deixe o medo tomar conta. Estava o exército inteiro amedrontado, todo mundo tremendo de medo. Eles não conseguiam nem levantar a espada de medo. Saul não conseguia uma estratégia de guerra. Saul não conseguia fazer nada. O líder, porque ele não tinha mais comunhão, ele não tinha mais direcionamento. Então, se ele não tinha direcionamento, se ele não tinha um profeta mais para orientar, se Deus não tinha falado com ele, então ele estava à mercê das coisas. Então tudo que estava acontecendo estava dominando eles, inclusive Saul. Mas o menino chega e diz: Saul, não temas por causa dele, não se amedronte, não se angustie por causa deles, porque eu vou lutar e vou vencer. Se tem um aí tem coragem, eu vou lutar contra ele. E aí disse mais Davi: o Senhor me livrou, Saul, das garras de um urso e de um leão, vai me livrar também desse filisteu. E a única coisa que Saul pode dizer é: vai, o Senhor seja contigo. Foram vestir a roupa em Davi. Davi: eu não posso andar com essa roupa. Davi não conseguia nem andar. Ele disse: não estou acostumado com isso. Quero lhe dizer, seja você mesmo na sua guerra. Não tente inventar.
Não pegue a armadura do outro para você. Seja você mesmo, simples, humilde, mas cheio da unção, cheio do poder de Deus, que você vai vencer. E Davi disse, não, deixa eu ir do meu jeito, porque eu sei vencer do meu jeito, do jeito que Deus vai me ensinar lá. Deus vai me dar uma estratégia de luta, e eu vou vencer ele. E aí quando Davi chega nas fileiras com autorização, contra os irmãos, ninguém queria, porque era um menino. Quando o gigante veio e diz assim, pensa que eu sou um cão? Que afronta é essa? Venha que eu vou lhe matar e vou dar para os urubus lhe comer. E Davi disse, não, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Gente, Davi tinha uma coragem tão grande, tão poderosa, era tão grande, era tão poderosa, tão grande a sua coragem, que Davi se levanta e está ali nas fileiras. Quando ele olha para o gigante, ele diz, logo tu vem contra mim com uma espada, com uma lança, com um escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tu pode vir preparado, do jeito que tu quiser vir, pode botar mais arma, eu vou contra ti, é no nome dele. Eu aprendi a confiar nele. A coragem que está em mim vem dele, porque eu acredito nele, porque eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele pode me livrar, porque já me livrou, e hoje vai ser tu que vai entrar na espada. Golias, quem é teu Golias hoje? Quem é esse Golias que hoje tem causado medo em você, que tem causado pavor, angústia, que tem te paralisado, tem te prendido? Você não consegue avançar, você não consegue dar um passo. Que medo é esse? Eu quero lhe dizer, vá contra isso em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não espera, Davi se apressa. A Bíblia diz que Davi sai do meio das fileiras, corre em direção a ele, porque era um jovem corajoso. Onde a coragem não há medo, porque o medo é a ausência de coragem, e a coragem é a ausência de medo. Se blinde, deixa Deus derramar essa unção de coragem sobre tu, que hoje você seja visitado pelo poder do Altíssimo, e seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, seja uma mulher em nome de Deus, de coragem, de enfrentar. O problema é que quando a gente enfrenta problema que está do nosso nível, nós não temos dificuldade, mas quando esse problema cresce, se torna um gigante, que foge da nossa capacidade, a gente quer recuar. Não, essa é a hora de enfrentar. Esse é o momento certo para enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Davi corre na direção daquele sujeito, corre na direção dele com uma fundinha, uma pedra, uma baladeira, e sai correndo na direção dele, pum, bem na testa. O único canto que estava desprotegido, sua testa. E foi mesmo na testa. Ele cai, Davi pega a espada dele, cantou a espada que eu vou cortar a tua cabeça e acabou. Acabou. Poderia qualquer um daqueles ir contra aquele gigante, ou se fosse 10 homens contra ele, uma hora ele ia cair, mas ninguém tinha coragem de ir, porque o medo paralisou o exército inteiro. O líder, o comandante ficaram paralisados. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que Deus lhe dê coragem, que Deus lhe dê essa virtude, essa coragem, essa unção, para você não recuar diante de nada. Pai, no nome de Jesus, eu oro, eu intercedo pelas essas vidas que estão assistindo. Eu clamo por elas agora, meu Deus. O meu clamor é por elas, por aquelas, meu Deus, que perderam a coragem, ficaram acuadas, não têm coragem de ir, elas não têm coragem de avançar um passo, porque o medo paralisou e predominou sobre elas. Meu Pai, em nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver, derrama unção,
derrama sobre a vida daquele que está paralisado, porque sentiu medo. Pai, no nome de Jesus, remove esses medos, remove, meu Deus, todos os medos e derrama sobre cada um a coragem, a força, a estratégia de guerra. Davi tinha sua própria estratégia de guerra. Davi não recebeu a estratégia de nenhum homem. Davi não foi guiado por nenhum homem, mas ele foi guiado pela voz do Eterno, que disse no seu coração: vai, porque só com a pedra tu vai derribar. Deus vai te dar essa pedra que vai resolver tudo. Deus vai colocar nas tuas mãos essa pedra, e essa pedra, quando tu lançar, todo gigante vai cair, toda obra do inferno vai cair, todo o mal vai cair em nome de Jesus, porque você é um homem, uma mulher ungido, que Deus levantou para vencer gigante. Deus não te ungiu para ser medroso, porque o Espírito que Deus nos deu foi de coragem, foi de intrepidez, não foi de covardia, mas um espírito de coragem, de força, que avança, que não tem medo, que não recua. É esse Espírito que desce sobre a tua vida em nome de Jesus. Assim eu te peço, meu Deus, que desça sobre a vida da tua igreja, do teu povo, daqueles que nos ouvem nessa hora, daqueles que nos assistem, que o Senhor alcance e sobre cada um desça o bálsamo da coragem, para que eles possam, meu Deus, vencer suas guerras, que eles não recuem, que eles não coloquem o pé para trás, mas que eles avancem na direção de cada gigante, porque quando nós se dispusemos a ir na direção do gigante, o Senhor nos dará a estratégia certa para colocar por terra todo gigante em nome de Jesus. Assim eu peço que Deus te alcance nessa noite em nome de Jesus. Quero orar por aqueles que estão enfermos, contaminados com Covid ou com qualquer outra enfermidade. Quero orar, meu Deus, para que esse gigante chamado Covid caia por terra. Meu Deus, que esta doença no fígado, no coração, no baço, meu Deus, nos rins, na pele, nas células, meu Deus, que o Senhor traga restituição em cada célula, que as células do corpo, meu Deus, destrua as células cancerígenas, e que o Senhor possa derramar do seu poder e da sua unção, e que haja restituição, que haja cura, que o Senhor tire do leito aqueles que se encontram nessa hora, que o Senhor os cure e os liberte em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que Deus guarde você, tua casa e tua família, que nesse domingo vai ficar marcado, porque nesse domingo Deus te encontrou para dizer: seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu serei contigo. Para onde tu for, por onde tu andares, serei contigo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja, em nome de Jesus.